Olá, igreja, a paz do Senhor. Eu me chamo Edson Migliorini, sou casado. Conheci a Sara, nossa terra, através de um primo meu que me apresentou. Na época eu passava por uma dificuldade muito grande, uma turbulência, um vazio muito grande, tanto na vida pessoal, financeira, emocional, casamento, tudo arrebentado. Na verdade, procurei a Deus pela dor, não foi por amor. Na época, passavam uns pensamentos meio difíceis na cabeça e fui apresentado ao pastor Zeca e à pastora Sirlene, que para mim foram verdadeiros anjos enviados por Deus. Eles que me fizeram um tratamento, eles que me consolaram, eles que me passaram palavras positivas, palavras que na época foram de extremo valor para mim. E até hoje eles me acompanham e estamos juntos. E eu aprendi o verdadeiro significado da vida. Preencheu o meu vazio, o que eu sentia que somente Deus pode preencher na vida de vocês. Aí, na época, o pastor me encaminhou para a célula da Rosana e do Jauri. Foi onde foi um tratamento essencial na minha vida. Ali eu aprendi o que é o verdadeiro amigo, o que é o verdadeiro companheirismo. E desde que me converti, eu só tenho ganhado com isso. Então eu quero dizer que você que passa por momentos difíceis, você que tem problemas, que busque seu líder, que busque seus pastores, ou que procure uma igreja, você que não é convertido, que busque, faça uma revisão de vidas. Busque, não fique parado, não fique na zona de conforto. Busque, porque Deus nos deu prosperidade. A prosperidade não é só financeira, a prosperidade é principalmente o preenchimento, a felicidade, a plenitude do que você tem. E hoje eu tenho uma família abençoada por Deus, uma esposa maravilhosa, uma neta maravilhosa que vive com a gente, filhos, a gente consegue vê-los de outra maneira, com muito amor, meus pais, minha mãe, que eu amo tanto e aprendi verdadeiramente a amar depois que eu me converti. Até no momento eu achava que era somente pai, somente filho, não. Pai é muito mais do que isso. E o meu pai da fé é o pastor Zeca, pastora Sirlene. E tem outros amigos também de fé. E que Deus possa dar muitos anos de vida, muita luta para eles. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É isso. Meu nome é Valdiné, mas pode me chamar de Né Rodrigues ou Valdicréia. Tô brincando. Eu hoje sou casada, eu entrei na igreja... na verdade, assim, o começo, né, o contexto da história, eu sempre procurei um lugar onde eu pudesse me sentir bem, onde eu me sentisse como em casa, né? E eu e uma amiga minha, a Luciana, a gente decidiu entrar na Sara, estava passando na frente, e aí a gente resolveu entrar na igreja. E eu sempre tive dificuldade com a igreja evangélica, por conta que eu vim da igreja católica e tudo, né? Então tinha... não queria que falasse de dízimo, não queria que falasse de Maria, essas coisas assim. E o dia que eu entrei na igreja, quem estava pregando era o pastor Damião, e ele trouxe um contexto da palavra com muito carinho sobre Maria, né? Eu só sei que quando deu por mim, eu já estava lá na frente chorando, aceitando Jesus como Salvador da minha vida. E naquele dia eu recebi um abraço muito especial, que foi o abraço da... Eu vou começar a chorar já. Da Bárbara, que é a filha do Robertinho e da Bia. E ela chegou e abraçou e falou assim, sabia que eu te amo? E aí a gente chega na igreja, normalmente a gente vai pela dor, né? E eu cheguei na igreja arrebentada, né? Eu queria que restaurasse o meu casamento, né? Mas eu não tinha um casamento, é o meu relacionamento, pai da minha filha. E a hora que ela falou assim, eu te amo, eu olhei aquela menina muito linda, né? Eu falei, meu Deus, como assim, né? E aí eu fiquei, em diante eu fui convidada a fazer um encontro com Deus na época, né?
revisão de vida, fiz encontro com Deus. E aí eu passei todos os dias para a igreja, comecei a conhecer a igreja, fiz o Instituto de Vencedores, na época era Escola de Líderes, depois Escola de Vencedores. Na época eu era acompanhada pela Etienne e Reginaldo, foram líderes na minha vida por muito tempo, né? Que eu devo muito carinho, aprendi muito, né? A primeira célula a reunião que a gente orou, a gente só terminou depois que eu orei. O Reginaldo colocou lá, a gente estava na volta lá, e ele falou assim, vai orar? Eu falei, eu não vou orar. Não, só vai sair daí quando você orar. Eu lembro disso até hoje. Aí eu falei assim, não vou orar. E eu era meio birrenta, né, quando eu entrei, né, meio brava. E eu fechei o olho, falei que não ia orar e pronto. E ele falou assim, ó, vamos sair da frente aqui da igreja, vamos sair daqui a hora que você orar. E eles fecharam o olho, todo mundo fechou o olho. E eu fiquei ali, até que eu orei. Ali foi a primeira vez que eu orei com as pessoas. E foi assim, todo mundo saiu de perto assim, falei, nossa. E eu me apaixonei pelo ministério, apaixonei pela igreja, pela visão, por trabalhar em célula, por ter um trabalho muito lindo com as pessoas. E me entreguei de corpo e alma, né? Na época, minha filha tinha 3 anos de idade. E eu fui orando e busquei mesmo para o relacionamento, né? E com o tempo, o caminhar ali, eu fui aprendendo que Deus estava me ensinando e que haveria um tempo, foi um tempo até demais, 20 anos, dentro da igreja, esperando, porque eu queria uma família, eu queria casar, eu queria ter a estrutura, né? E esse tempo todo, a Sara passou por diversas trocas de líderes, né? Nessa época eu saí da Etienne do Reginaldo, fiquei um tempo com o pastor Damião e depois eu passei para o Zeca e Sirlene na época. Era pastores do Arena Jovem e eu comecei a trabalhar lá no Arena Jovem. E foram pessoas assim maravilhosas. E falar sobre o pastor o José Luiz, né, Catarino Rocha, sobre a Sirlene, é algo muito precioso para mim, porque além deles serem meus líderes, né, eles eram meu amigo. E as pessoas, elas confundem muito dentro da igreja, que às vezes eu olho só o pastor como pastor, mas você tem um pastor e você tem um amigo, né? E ela era minha amiga, né? E eu respeitava ela como líderes também, como pastor. Aí a gente trabalhou com um jovem, com equipe, fui ungida diaconisa na época e a gente cresceu bastante. Veio uma época de turbulência na igreja lá, foi a época que eles não estavam mais caminhando na igreja e eu hoje já pedi perdão para a pastora Sirlene, porque na época eu não consegui ficar perto deles quando eles precisaram de mim. Eu não sei se eu já pedi perdão ao pastor, mas estou pedindo perdão para você diante das câmeras. E ele passou por esse período. Eles nunca deixaram de ser a pessoa que é, o pastor que é, o amigo que é. Sempre a mesma coisa, sempre para cima, sempre me tirou, sempre me valorizando, sempre me deu a oportunidade de pregar, de estar junto, no revisão de vida. E aí nessa época a gente passou um tempo aí, eles voltaram para a igreja e passou alguns anos aí da vida. E eu encontrei, foram o primo do Edson também, e uma amiga minha também, a Daniele, falou do Edson para mim. Ele estava solteiro na igreja. O Edson já estava 13 anos dentro da igreja, mas eu nunca tinha visto ele, viu, gente? Nunca vi ele. E aí começou a falar do Edson, né? E foi bem na época que eu falei assim, Deus, de agora em diante, fica tranquilo, porque eu não vou pedir mais em campanha nenhuma, casamento, nem nada. Eu vou virar missionária e eu vou cuidar da obra do Senhor. Estou descansando no Senhor. E aí apareceu esse homem maravilhoso, eu. E eu falei, imagina, ele é bem diferente de mim, ele mora no sítio, né? Mas aí eles usou a estratégia de pescaria, que eu gostava muito, né? Para você vai poder pescar. E assim a gente começou a conversar. Como eu e o Edson já vem de passados turbulentos, casamentos, relacionamentos que não deram certo, a gente chegou, começou a conversar, ele queria comprar uma aliança de compromisso, né, bem? Lembra? E eu falei assim... Você falou? Não, você falou que queria comprar uma aliança de compromisso.
E eu falei para ele assim, eu não quero aliança de compromisso, pode fazer aliança de casamento. Porque se for pra gente se relacionar, nós vamos noivar e casar. Não tem um namoro. Não tem namoro. Se você quiser, vai ser assim, sem pegadinha, sem muito pega, sem muita coisa. Porque eu já vim de relacionamentos e não deu certo, e agora nós somos dentro da casa de Deus, então nós temos que fazer certo. Certo? O que você acha? For assim, bem, se não for assim, para por aqui, não foi, amor? E ele 90 disse, dias. 90 dias. E ele comprou a aliança, em vez de eu fazer compromisso, ele comprou a aliança de casamento. E eu já, nessa época, a gente já estava participando novamente da célula do pastor, o pastor já estava na igreja Sara Centro. E a gente convidou eles para participar com a gente no casamento. E aí, com 90 dias, nós casamos. Que loucura, né? Casei dentro de uma decisão, eu e o Edson, né? E hoje, dia após dia, a gente tem buscado... Eu acho que eu tive mais dificuldade do que ele no casamento, né, amor? Sim. Porque eu morei muito tempo sozinha, então, para vir pro casamento, ele é bonzinho. Ele é tudo que eu pedi na oração, viu, gente? Então, ore bastante, fique tempo orando que dá tudo certo. E aí eu vim morar no sítio, né? Na época eu tinha célula, eu tinha a equipe intensa, trabalhei em vários encontros aí. E eu vim para o sítio, a minha rotina mudou. E os pastores já foram desafiados a abrir a igreja Sara Leste, né? Trabalhar com o pessoal da célula. E aí o pastor e a pastora vieram da cidade, sentaram, tiveram comunhão conosco aqui no sítio. Perguntou o que nós poderíamos fazer, o que nós queríamos fazer. Ele já me conhecia no ministério. Já conhecia no ministério, então ele sabia que eu tenho essa vontade de estar em revisões, trabalhar com jovens e os adultos também. E aí eu falei assim, pastor, hoje é diferente aqui, né? Hoje eu não posso estar todo dia na igreja, eu não posso... É diferente o sistema do sítio, né? Não pode estar largando sozinho. Se o senhor achar que nós podemos ajudar, contribuir com a obra de Deus, morando no sítio, eu estou dentro com o senhor. Foi, amor? Sim, foi isso. O que mais? E graças a Deus, o Edson, ele me apoia sempre dentro do ministério. Até teve gente que eu encontrei na rua, né? Falou assim, nossa, que bom que você voltou. Eu não voltei, eu não saí. Eu estava morando no sítio e graças ao pastor aí de ter trabalhado com a gente, hoje faço parte. Eu já voltei a trabalhar nos revisões, na igreja. Sempre que eu posso, eu vou no final de semana, né? Então, falar do pastor e da pastora, para mim, é muito gratificante isso, porque eles não deixam de mostrar para a gente quanto que a gente é importante, porque teve pessoas na cidade que falou assim, ixi, e agora, hein, Néia? Você vai pregar para as árvores, como vai fazer? E existe pessoas aqui no sítio. Existe muitas e muitas, se você não conhece, existe muitas pessoas. É bem grande o assentamento, né, amor? Sim, e pessoas você encontra o tempo todo. Eu não preciso estar no meio do mato para falar. Eu posso estar no ônibus, eu posso estar no hospital, aonde for. Né? A obra de Deus, ela carrega com você. Deus, você carrega no coração. E então, ele me deu essa oportunidade e eu tô lá. Sempre que eu posso, eu vou nos revisões, nos cultos, faço parte da ordem de culto. Tem pessoas que acham assim, a igreja, ela força você a ter célula, ela força você a trabalhar em equipe. Não, querido. Se demanda esse trabalho para que a igreja possa trabalhar e ajudar uns aos outros. Eu amo trabalhar em células. Tem a área onde você cuida de criança, a ordem de culto. Se me colocar para limpar o banheiro, eu estou feliz. Se me chamar para ficar só na porta, eu estou feliz, porque é a obra de Deus. Eu entendi esse chamado na minha vida, né? E então eu amo fazer parte disso, amo fazer parte da Sara Lança Terra, de liderança, porque você não aprende só a liderar pessoas, você aprende primeiramente a liderar você, a sua casa. Hoje, eu estou aprendendo a liderar não, né? Estou aprendendo um casamento, né? O dia a dia. Não é fácil, né? Todos os dias você vai aprendendo com as pessoas, com o marido. Eu sou um pouquinho mais para frente, né, amor? Mais explosiva. E Deus, ele te dá na medida certa. Meu marido é calmo, paciente, me ajuda em casa.
e tudo mais. Então, quando você coloca a sua vida para Deus, Deus ele faz por você. Então, se você tem algo que você precise muito, mesmo que Deus faça, busque ao Senhor, busque a casa de Deus, busque uma casa de Deus, uma igreja, não importa a igreja, desde que você coloque o teu coração na mão de Deus e tenha certeza que Deus pode fazer muito mais do que você imagina. O Revisão de Vida é um verdadeiro divisor de água na vida de você. Você que não fez, faça, porque ali você vai se tornar outra pessoa, você vai ver a sua vida totalmente diferente, ali você vai se encontrar, você vai preencher aquele vazio que você tem, você vai poder se libertar das antigas mazelas que te aprende, né, velho? Sim. O encontro com Deus, quando eu tive a oportunidade de fazer o encontro com Deus, como eu havia falado, eu estava momentos muito difíceis acontecendo na minha vida e eu aceitei aquele novo, eu senti aquilo de fazer. Quando eu fiz o encontro, para você ter uma noção, eu li a Bíblia, mas eu não entendia a Bíblia. A partir do momento que eu fiz a revisão, eu comecei a entender a palavra de Deus. Tanto é que todos os dias, naquela época eu não tinha o WhatsApp como tem hoje, eu ia na casa dos meus líderes, que era Etienne e Reginaldo, recém-casado, todo dia, todos os dias. Eu lia um versículo lá, eu corria lá, falando que Deus tinha revelado, que Deus tinha feito na minha vida. Então, a revisão de vida, ele te traz isso, ele te traz cura no interior, ele te traz libertação daquilo que te prende, o que você tem medo, se você tem depressão, se você tem algo que te prende, que você não consegue ser livre, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. E nós achamos que antes de conhecer a palavra de Deus, eu pelo menos acho, eu tinha certeza que era livre, que eu podia fazer o que eu quisesse, e não era livre, na verdade, eu vivia dentro de uma liberdade presa. Então, quando você conhece o Senhor, você é livre. Por quê? Porque Deus traz essa cura, traz essa liberdade de você poder aprender quem é você, de saber que você tem um Deus maravilhoso por você e que Ele te tira da depressão, Ele te tira dos vícios, né? Lógico que essa parte foi minha, eu busquei, né? Então, hoje, se eu puder, aonde eu estiver, eu falo do Revisão de Vida, eu falo do encontro com Deus, eu falo da célula, porque eu sei o poder que Ele tem. E eu desafio você que estiver ouvindo, se você não tem acesso a mim, procure nas redes sociais, que eu vou te explicar melhor e vou te levar a ter um encontro verdadeiro com Deus. Posso te garantir, né, amor, que não existe encontro melhor que você vai ter na vida. Nem com aquele namorado que você sonhou a vida toda, esse encontro é muito melhor. Esse, ele te traz uma restauração por completa. Porque quando Deus entra na sua vida, você fica inteiro, né? Eu entendi que quando eu entrasse para o casamento, eu não tenho que esperar que o Edson venha me suprir. Mas a gente é inteiro, porque Deus é a nossa base. E através do Revisão de Vida, né? No encontro, o Instituto de Vencedor, que você conhece. E aproveitando aqui, hoje, a igreja está fazendo 1 ano que está aberta, 1 ano de trabalho, muitos líderes, pessoas foram descobertas ali dentro, pessoas foram descobertas através do Revisão de Vida. E desde quando nós começamos na célula, a gente estava na célula e o sonho junto com o pastora Sirlene, pastor Zeca. Parabéns, porque vocês nunca desistiu de nós, nunca desistiu da nossa casa. Verdade. Né? Vocês ajudam a gente até na construção da casa, ajudam em tudo. E vocês não desistiu de nenhuma pessoa. Às vezes eu falava, pastora, tem uma pessoa lá, ela não é da nossa igreja, mas ela está precisando, ela precisa. E vamos ajudar, mesmo que ela esteja em outra igreja, pastora, não tem problema, vamos ligar, vamos mandar mensagem. E a gente faz esse papel, porque não é a igreja, mas é o corpo de Cristo. Então eles têm esse coração. E às vezes a pessoa pensa e fala assim, nossa, pastora, a senhora como pode passar por tudo isso, né? Por amor às pessoas. Eles fazem por amor às pessoas. Depois de tudo que eles passaram, hoje vocês podem procurar tanto o pastor Zeca como a pastora Sirlene. Eles falam abertamente de tudo que eles viveram, testemunho deles. A pastora Sirlene nas palavras, o pastor. Eles amam, eles é apaixonado por vida, tanto quanto a gente é. E eles transmitem isso. Parabéns, pastora Sirlene, pastor Zeca, porque hoje a gente tem uma igreja
E nós estamos no rumo aos 300. E nós vamos chegar lá. Por conta que vocês não desistiu do sonho de ter uma igreja, de ter célula, de ganhar vidas. É isso aí. Mais alguma Parabéns, pastor. Parabéns, pastora, pela dedicação de vocês. Além de pastores, são grandes amigos, são os nossos líderes espirituais. Só temos a agradecer a vocês. Parabéns à equipe do Parabéns. pastor também, Muito viu? parabéns. Aos líderes, a Ninfra, Bruno, Severino por trás das câmeras também. O Bispo Max, né, que deu oportunidade, confiou, né, naquilo que o pastor Zé, que a pastora Verdade. Silene faz também. Os pastores, Obrigado. Bispo Tonete, por vocês terem acreditado que Nova Andradina, né, precisa se estender, precisa de crescimento. E a Sara Leste vem aí para crescer mesmo. Deus abençoe a vida de todos.